Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem na morte, nem na vida, nem nos anjos, nem nos principados, nem nos potestades, as potestades, nem no presente, nem no porvir, nem na altura, nem na profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É interessante notar e pensar as qualidades de Deus. Começamos a pensar de algo infinito quando pensamos de Deus. A nossa mente fica esticada e acabamos aprendendo muito e de outra forma deixaremos de aprender se deixássemos a não pesquisar o assunto do infinito. O ser de Deus, em toda a Trindade, toda a sua essência, é dessa forma, infinita. Lendo em Romanos 11, 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Inescrutáveis, insondáveis. Quando uma sonda, seja de ondas de rádio ou de luz, procurando medir a massa de uma estrela ou peixes na água, um tumor no corpo, a sonda emite raios ou ondas para bater a massa e voltar para a máquina, para medir a distância, medir a massa e as limitações da massa. Mas Deus é insondável. Não pode colocar Ele não faz uma massa com limitações. Está insondável, além de medida, inescrutável, ou inesquadrinhável. Esquadro sabemos, em veneziana, de 1,20 m, em 1,20 m por 1,20 m. Sem limite. Vai até 1,20 m, não passa. Mas Deus fica inesquadrinhável, sem medida. Se fala do seu amor, da sua ira, da sua pureza, da sua santidade, do seu perdão, da sua misericórdia, pois Ele é grande em perdoar, a sua santidade, se não há nenhuma trevas nele. Assim nós ficamos esticando a mente. E é bom contemplar o Senhor e meditar as suas grandezas. Creio que o amor de Cristo também torna de ser essa mesma qualidade de ser insondável, inescrutável, inesquadrinhável, infinito. Gostaria de estudar um pouco sobre o amor de Cristo para com o Pai. E para isso vamos voltar para o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 8. Como nome de sabedoria, podemos ver o amor profundo e vivo que o Pai tem para com o Filho. E o Filho
Filho tem para com o Pai. Provérbios 8, 22 a 31. O Senhor me possuiu, o princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Está falando de sabedoria. Cristo é essa sabedoria. Versículo 24. Quando ainda não havia abismo, foi gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de água. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem nos campos, nem no princípio do pó da terra. Quando ele preparava o céu, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, e enchendo-me de prazer como os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, que bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a instrução, e sede sábios, não a rejeitais. Nisso nós podemos ver uma comunhão, especialmente o versículo 30, versículo 30. Diz, quando então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias. Cada dia, significando, estando na presença do Pai constantemente, sendo completamente aceitável ao Pai, tendo um relacionamento mútuo em amor, e era para o gozo dos dois. Eu era cada dia as suas delícias. Quando um pai ou mãe tem um recém-nascido, vai olhando, é uma delícia ver a criação de Deus. E que é a sua responsabilidade. Vem por você. E olha, é uma delícia de pensar, de agarrar, de abraçar, de cuidar. Cada dia Cristo estava à delícia do Pai. O bem-agrado do Pai para com ele. O filho agradava o Pai agradava o filho. Em um relacionamento. Às vezes, nós pais, como as crianças um pouco maiores, estão brincando no chão. E nós estamos gozando a presença, a companhia dele. E eles estão sentindo seguros por ter a nossa presença. É uma coisa mútua de amor. Cada dia, as suas delícias. Um relacionamento mútuo que era para o gozo dos dois. Essas delícias eram uma glória eterna. Um amor eterno. Em João 17, versículo 24, eu vou ler. Pai, aqueles que me deste, quero que quando eu estiver, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Eu era a delícia, Cristo está dizendo, eu era as delícias do Pai.
E também eu alegrei-me perante Ele em todo o tempo. O amor eterno do Pai e do Filho. O amor de Cristo para com o Pai e o Pai para com o Filho. Essa concordância, esse convívio mútuo, amor mútuo, era inescrutável. O Filho era o resplendor e é o resplendor da glória do Pai. Como a luz não pode acender sem raiar a sua brilhância, a iluminação. Assim, o Pai não pode existir sem o Filho, que é a glória do Pai, o resplendor da sua glória. Manifestação, o Deus conosco. Nós olhamos a Cristo e vejamos o Pai. É um ponto em João 14, os discípulos falam, nos mostre o Pai. Irmãos, estou tanto tempo contigo, tu não sabes, não tem visto dele. Quem me vê, vê o Pai. Ele é o Deus conosco, a expressa imagem da sua pessoa. A expressa imagem de um Deus invisível. O relacionamento íntimo do Pai para com o Filho é a concordância que a luz tem com o seu resplendor, a sua iluminação. É tão íntima, tão mútua, o amor do Pai, o amor de Cristo como o Pai. Podemos ver este amor do Pai para o Filho, mas na obra da redenção do seu povo. O Pai amando os céus como um amor eterno. Como Ele amou o Filho, Ele amou os céus. Jeremias 31. Versículo 3. Falando do seu povo, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Nós não podemos ver a glória de Cristo a não ser que nós olhássemos como Ele nos revelou como nosso Redentor, como nosso Salvador. Éramos separados dele. Falando dele, era uma loucura para nós, um escândalo para nós. Não entendemos as coisas dele. Não entendemos Deus. Até éramos os seus inimigos, como intenção. A tendência da nossa carne é a inimizade contra o Pai. E não conheceríamos Deus nem das suas glórias, se não fosse Cristo. E por Cristo nós entramos em ver essas glórias. Vemos a redenção do seu povo, o Pai amando muito o Senhor. Jeová me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Podemos ver o amor eterno do Pai para os céus, em Cristo, em que Ele deu o Filho para o seu povo, para serem um, para eles verem a glória que Cristo tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Esse sacrifício de si mesmo no lugar dos pecadores foi aceito pelo Pai ao ponto que o Pai o exaltou soberanamente sobre tudo e fez ele de ser o cabeça da sua igreja, pelo qual ele quer receber a glória. Vamos ver isso um pouco em Efésios capítulo 1.
amor de Cristo para com o Pai e o Pai para com o Filho, nós vejamos a obra da redenção. Efésios 1, 20 a 23. Falando do poder, a operação do poder sobre os eleitos que vieram a crer em Cristo. Ele manifestou esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita no céu, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também nos vindouros, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Podemos olhar o último versículo do capítulo 3, que está na mesma folha, na mesma abertura da palavra, versículo 21. A essa glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. O amor de Cristo para como o Pai, o amor do Pai para como o Filho, se vê na redenção do seu povo, através de Cristo. E Cristo parece que tinha um concílio da Trindade. Parece que o Pai está dizendo, sacrifícios, holocaustos, não me satisfaz. Não me satisfaz, Pai. Então eu venho a fazer a sua vontade. E ser o sacrifício idôneo, vicário, suficiente, completo. Tudo o que necessitava para comprar de volta o que havia perdido. Ele veio buscar, veio salvar o que havia perdido. E o Pai o aceitou. Imagina aquele amor eterno, aquele delícias que cada dia tinha na eternidade antes da formação da terra, que vai existir na eternidade depois. Nova terra está feita. Ter aquele amor eterno, a tornar-se um castigo, uma reprovação, um desamparo da parte do Pai para o Filho, quando Ele tomou nossos pecados. E amor por nós, através do Filho. Mas o amor do Pai, do Filho, veio à tona quando o Pai o ressurgiu do seu Filho. E o aceitou de volta no céu. E aceitou na medida, e aceitou o sacrifício dele, no lugar dos pecadores que se arrependem e creem nele, tão aceitável, que ele deu o seu Espírito a tomar o seu lugar na terra. E grandioso amor que podemos ver, o Pai para como o Filho, e o Filho para como o Pai. Tanto na obra da criação do mundo terrestre, quanto a nova criação espiritual, Cristo era cada dia agradável ao seu Pai. O amor de Cristo para como o céu se expressa no que Ele deu-se para o céu. Está em Efésios 2 aí, versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois, judeu e gentio, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz
a vós que estáveis longe, os gentios, e aos que estavam perto, os judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E amor de Cristo para o seu povo está tão bem expressado no que ele se deu a si mesmo por os céus. Ele esvaziou-se a si mesmo. Pode ir para Filipenses capítulo 2. Por amor, ele esvaziou-se a si mesmo. Capítulo 7 de Filipenses 2. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E amor, o resplendor da glória eterna, o inescrutável, insondável amor e glória do Filho. Ele esvaziou-se dessa glória, a manifestação da sua divindade, tomando sobre si a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. A natureza humana, precisando dormir, precisando comer, precisando trabalhar, higiene, todos os relacionamentos. Limitou-se a um corpo humano e amor a tomar essa forma. Ele viveu em sujeição aos pais, foi mal entendido, foi tentado em tudo, como nós, foi traído, entregue por um dos seus amigos ao inimigo, foi desprezado, feito palhaço e vergonhosamente crucificado numa cruz reservada para os malditos. Não há como entender tal amor, mas há como participar nele. Graças a Deus. O pecador que se arrependa dos seus pecados, crendo nele pela fé, nesse sacrifício idôneo eterno que o Filho deu. Assim você entra e participa deste amor eterno de Cristo. E não parou aí de nos salvar. Hebreus 7:25 mostra que ele ainda intercede pelos céus. Hebreus 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. E intercede, pela intercessão, ele faz que nós sejamos mais do que vencedores. O amor de Cristo expressa no que ele deu para o céu. E vendo o que ele nos deu, o resplendor da sua glória, cada dia na presença do Pai, a delícia do Pai, e ele sendo agradável à presença do Pai, e o Pai agradável, ele se deu. Preparou-se dessas coisas para o pecador, o rebelde, o inimigo, o injusto, impuro, sem esperança, longe dele. Ele se deu e veio à tona a trazer esses ao seu seio, ao ponto de estar com esses na sua mão. Ele intercede por eles. Que amor de Cristo expresso no que ele se deu por eles. O amor de Cristo se
se expressa também em que ele conhece o céu. Em João capítulo 10, versículo 14 e versículo 27, versículo 14 diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Essa palavra conhecer não é de saber e ser ciente de um fato. Este conhecer é um relacionamento afetivo, amoroso. Deus conhece todas as coisas, todas as pessoas, amém? Como fato, como ciente da existência dessas pessoas. Mas Mateus 7, ele fala daqueles que, Pai, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Porque o Pai vai dizer aos falsos profetas, os falsos crentes, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Mas ele não conhece tudo. Esse conhecimento é um relacionamento afetivo. O meu pai nunca tinha um relacionamento afetivo especial contigo. Em João 10, o bom pastor conhece as suas ovelhas. Um relacionamento afetivo. Ele conhece os corações do céu. Sabe das suas necessidades, dos seus perigos e fraquezas de cada um. E ele acolhe, reprova, castiga os seus, para que sejam completos nele, sofrendo nenhum mal. Eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Nós amamos a ele, por ele nos amar primeiro. Amém? Nos conhece. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Aquele conhecimento de amor. Eles me seguem em amor. O amor de Cristo expressa em que ele conhece o céu. Lembra do tabernáculo, sacerdote, peitoral, sobre o seu coração, os nomes de cada uma dos tribos de Israel, do seu peito. Ficava aí sempre, entre o seu coração, a sua obra, o juízo de Deus, o sangue, estava nós sobre o coração, aquele que intercede para sempre, para o céu. Uma posição de amor. E sempre estamos perto do coração do nosso grande sumo sacerdote Jesus Cristo. O amor de Cristo expressa em que ele conhece os céus, conhece, ele ama o céu. O amor de Cristo expressa em que ele não perde nenhum que são dele. João 3, versículo 1. Vamos fazer aí. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os céus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estamos em boas mãos. Não estamos? Em Apocalipse 1:16, mostra que as estrelas estavam à mão do Senhor. As estrelas. Em outro lugar, no mesmo capítulo, mostra que as estrelas eram os pastores, ministrantes das 7 igrejas. Na sua mão. Se o pastor está lá, de certo o rebanho está aí, porque ele conhece o céu, e os céus conhecem ele.
que seguem ele. Está na mão dele. Ele não perde nenhum. Estamos no capítulo 10 de João, versículo 28. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Que amor de Cristo, que não só nos dá uma posição diante do Pai em amor, mas Ele nos guarda, a ponto que nunca pereceremos. Nunca sofreremos o mal de ser destruídos por Satanás ou por nosso pecado. O amor de Cristo é expresso em que Ele prepara-nos um lugar. E prepara-nos um lugar. E por isso não devemos ter tribulação de nosso coração. E que lugar que Ele está preparando? Podemos ver um pouco desse lugar em Apocalipse 21. Que lugar que está preparando para nós? Apocalipse 21, 9. Até o fim do capítulo. Enquanto lemos sobre essa cidade, lembra que o amor de Cristo é que nos leva a participar nela. Deixa a descrição da cidade glorificar, exaltar nosso Salvador. Veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. A cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com uma cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, a largura e a altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, sempre semelhante a vidro puro. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento, jaspe. O segundo, safira. O terceiro, calcedônia. O quarto, esmeralda. O quinto, sardônica. O sexto, sárdio. O sétimo, cristólito. O oitavo, berílio. O nono, topázio. O 10º, crisópraso. O 11º, jacinto. O 10º, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola.
e a prata da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Lembre, irmãos, essa está tudo por causa do amor de Cristo. Você podemos ver a grandeza do seu amor, a beleza dessa cidade. Vamos continuar lendo. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida no Cordeiro. O amor de Cristo expressa pelo lugar que está sendo preparado pelos céus. Que grande amor! Eu acho que, como que diz em 2 Coríntios 2, que é impossível a mente pensar do que Deus tem preparado para o seu povo. Descreve, mas o nosso entendimento do que se escreve é muito limitado. A glória que ele tenta descrever vai muito além. E é por causa do amor de Cristo para o céu. Por isso, ele fala, não turbe o vosso coração. O amor de Cristo expressa em que nada pode separá-lo do céu, ou o céu separar-lo dele. Estamos em Apocalipse, podemos ver capítulo 7. E um dos anciãos me falou, versículo 13 do capítulo 7 de Apocalipse. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado sobre o trono nos cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de dia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. O amor de Cristo está expresso, e vamos estar com Ele eternamente, como estes vestidos em branco, que vieram da grande tribulação. O amor de Cristo para com o Pai, infinito. É gostoso de esticar a mente em ver tão grande amor. E Cristo, o Filho, era cada dia as suas delícias. E Ele agradava a presença do Pai eternamente. Este amor podemos ver para com o seu povo, em que Cristo se deu a si mesmo, voluntariamente. Eis, aqui eu venho, para fazer a tua vontade. Sendo que não satisfazia com sacrifícios de touros e bodes, eu faço. De amor.
de amor. E Ele ainda intercede por nós. Ele nos conhece em amor. E os céus o conhecem em amor também. E nada pode separar-nos dele, e nada pode separá-lo de nós. O nosso amor por ele. Nosso amor por... Claro que não está na medida do amor dele por nós. Nosso amor é muito limitado. E a carne em nós nos atrapalha nesse prestar esse amor. Mas o amor dele nos constrange de viver para a sua glória. Nos constrange de crucificar-nos a carne. Quando nos crucificar e pregar a cruz de Cristo. Quando contemplamos tal amor de Cristo, de Pai, que se deu por nós mesmos, meditamos nisso. E o que o amor dele se expressa em não perder nenhum, preparar um lugar e nunca deixar nada nos separar. Se nós meditamos nisso um pouco, vamos ser como Paulo, em Gálatas 2:20. E convém que estejamos como Paulo. Versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O amor de Paulo para com Cristo, para com o Pai, era aquele amor ágape, que está medido pelo sacrifício para o bem do outro. Ele viu, meditou, participou do amor de Deus, do amor de Cristo para os céus, e este o levou a se crucificar ao mundo, mas viver para com ele, e o amou, e se entregou a si mesmo por ele. Este amor de Cristo, uma vez que participamos dela, cresçamos neste amor. E se tivermos uma coisa contra uma outra, falando em termos de igreja, por causa de como Deus nos perdoou em Cristo, devemos perdoar uns aos outros. Amém? E é isso em Efésios capítulo 4, 32. Antes, tedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E amor de Cristo, a ponto de influenciar nossos interrelacionamentos na igreja. Nos viver para Ele, nos constrange de perdoar uns aos outros e nos dá o exemplo de como ter harmonia em nossos lares. Mesma página de Efésios, capítulo 5, fala da mulher sujeitar-se ao marido como a igreja a Cristo. E os homens amar as suas esposas como Cristo amou e ama a igreja. Como o amor de Cristo nos constrange de viver para a sua glória, de perdoar uns aos outros, ao ponto de ter harmonia nas nossas várias posições no lar. E o seu amor para nós
nos leva a adorá-lo eternamente nos céus. Quem são estes grandes? Eles que lideram o amor de Deus, de Cristo. E o que eles estão fazendo? Dando glória a Deus eternamente. A presença do seu Pai, do seu Deus, sendo o povo dele, e ele sendo o Deus dele. O amor de Deus, de Cristo para nós, nos leva a adorá-lo eternamente no céu. Somos feitos reis e sacerdotes, somos lavados no seu sangue, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Reis e sacerdotes. Você conhece o amor de Cristo? Não deixe de ser um conhecimento só histórico, ou de mero reconhecimento, mas que seja um conhecimento real, para entender dos pecados que são contra Ele, e crer neste amor, agora e pela eternidade. Pergunto: o amor de Cristo por ti, e o seu amor para Ele, tem te levado a se separar de tudo que desagrada a Ele? Numa das igrejas, a Laodiceia, era acomodado como o mundo. E o anjo da igreja foi escrito a ele, para a igreja: aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vestes, e não apareça a vergonha da tua nudez, que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Isso é o que Deus quer do seu povo. Nosso amor por Ele vai nos levar de separar de acomodação, convivência agradável com o pecado, um hábito, um colega, uma moda, um programa que nos leva, e não a contemplação do amor de Deus, do Cristo pelo Pai, o amor de Filho, de Cristo para o céu, e nosso amor por Ele. Nunca vai chegar àquele nível de amor dele por nós. Nós podemos crescer no amor, amém? Crescer na graça e conhecimento de Cristo. Espero que essa pregação sobre o amor de Cristo tem sido feito e será feito em nossas vidas. Aquele crescimento e aquele conhecimento que nutre o homem novo, porque ele se renova mais e mais a imagem daquele que o criou. Amém? Deus abençoe.